Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje é a filtração. Estudante, essa é uma aula específica para um método de separações de misturas. Esse método que nós vamos tratar na aula de hoje é um método bastante comum que é realizado em casa, inclusive, que é a denominada filtração. Esse método ele é até meio óbvio, porque se eu estou falando que eu vou realizar uma filtração, obrigatoriamente eu vou ter que usar um filtro para realizar essa separação. Agora, o que é mais importante é eu saber em que condições eu vou aplicar esse método de separação. Porque esse método de separação ele é extremamente simples, porém eu preciso conhecer as condições em que ele deve ser aplicado. Então aqui eu tenho um exemplo do lado direito, onde eu tenho uma imagem com areia e água. Imagem com areia e água demonstra o que para mim? Que na minha mistura eu tenho um componente líquido, que é a água, e um componente sólido, que é a areia. Sendo essa mistura, obrigatoriamente, uma mistura heterogênea. Como é que eu sei que ela é heterogênea? Porque eu estou vendo a areia e estou vendo a água. Automaticamente, eu estou vendo aqui duas fases. Se a minha mistura apresenta duas ou mais fases, logo, ela é uma mistura heterogênea. Agora, o que é outro ponto importante? A filtração, ela é bastante eficiente quando a minha mistura é formada por um sólido misturado a um líquido, como no caso, areia e água. Então, essas são as características da mistura que a mistura deve apresentar para que eu pense em utilizar esse método de separação. Então, filtração é um método de separação de misturas heterogêneas, preferencialmente para sólido e líquido, sendo que esse sólido não vai estar dissolvido no líquido de forma alguma. Escolhendo esse método, eu preciso conhecer ainda alguns equipamentos básicos que eu posso utilizar para realizar a filtração. Sendo que o principal equipamento ou material utilizado na filtração é o filtro, que nesse caso aqui ele pode ser um filtro de papel. Então eu tenho um filtro, nessa imagem eu tenho um filtro, eu tenho aqui um funil de vidro simples, onde eu vou adaptar o papel de filtro, e eu tenho aqui um Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer é um equipamento de vidro, onde eu vou acoplar o funil, e nesse funil o papel de filtro. Então, esses são equipamentos bem simples, bem básicos que eu posso utilizar para fazer uma filtração em laboratório. É lógico que existem outras opções de equipamentos para a realização da filtração. Agora, uma coisa é fato. Para realizar a filtração, o principal é nós termos o filtro, porque é ele o material que vai ser responsável pela separação dos componentes da nossa mistura. Para compreender isso de uma forma mais específica, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma imagem que está representando aí a filtração bastante utilizada em casa, que é a filtração no preparo do café, e aqui a montagem dos equipamentos que eu acabei de te mostrar. O que eu tenho aqui? O Erlenmeyer, o funil e o papel. Logo em seguida, eu venho e despejo a mistura sobre o papel. O que vai acontecer? O líquido vai atravessar o papel, enquanto que o material sólido que não está dissolvido no líquido vai ficar retido no papel, que é o que eu posso observar nessa imagem na preparação do café. O material sólido que não está dissolvido no líquido está retido no papel. Então essa é a finalidade da filtração. É eu separar o sólido que não está dissolvido no líquido da minha mistura.
Então, se fosse um exemplo, areia e água, a areia estaria no filtro e a água estaria no Erlenmeyer. Então, isso é uma filtração. Agora, existe a possibilidade ainda de eu realizar um modo diferente da filtração, que é o que nós chamamos de filtração a vácuo. O que acontece? Na filtração a vácuo, eu vou utilizar alguns equipamentos diferentes. Que equipamentos seriam esses? Um funil específico para esse tipo de filtração, que é o chamado funil de Büchner, certo? Um equipamento de vidro também específico para esse tipo de filtração, que é chamado de Kitasato. O Kitasato lembra o Erlenmeyer. Se eu voltar na imagem, você vai ver isso. Só que a diferença é que ele tem isso aqui, ó. Ele tem uma saída na lateral. Então eu tenho o funil, o Kitasato, saindo do Kitasato, acoplado nele, uma mangueira, e essa mangueira está conectada em uma bomba de vácuo. Esse equipamento aqui é um equipamento que vai gerar vácuo para mim. Uma bomba de vácuo, simples. O que acontece? Quando eu ligo a bomba de vácuo, ela simplesmente vai retirar do interior do Kitasato todo o ar. Todo o ar vai sair de dentro do Kitasato. Depois que eu aguardo uns instantes para que o ar seja todo retirado do interior do Kitasato, é que eu venho e adiciono, despejo a mistura sobre o funil. Lembrando que dentro desse funil, obrigatoriamente, nós vamos ter também o uso de um papel de filtro, porque afinal de contas eu estou realizando uma filtração. Mas qual que é a diferença? A diferença é que quando o líquido atravessar o papel, ele não vai ter a resistência do ar. Logo, a filtração ela tende a ser mais rápida. Então, qual que é a diferença de uma filtração comum para uma filtração a vácuo? A diferença está na velocidade em que eu faço esse procedimento. Filtração a vácuo, ela é mais rápida do que a filtração comum. Além de que os equipamentos que eu necessito para a realização da filtração a vácuo, eles são um pouco mais complexos do que na filtração comum. Mas uma coisa tem que ficar, e é isso que eu gostaria que você guardasse. A filtração vai ser realizada com esse objetivo, independente se ela for comum ou se ela for a vácuo. Ou seja, eu vou separar o sólido que não está dissolvido do líquido. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Senta o dedo no like, curta, compartilhe essa aula, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse os links na descrição do vídeo. Eu te espero na próxima aula. Valeu!